Bom, povo, bom dia a todos e todas. Esse trabalho eu fiz em conjunto com minha colega Elaine e nós atribuímos o título Perspectiva das Mudanças Climáticas no município de Senhor do Bonfim, Bahia. O objetivo: analisar como o conhecimento das perspectivas de mudanças climáticas podem criar mecanismo para um replanejamento de políticas públicas voltadas para as atividades agrícolas no município de Senhor do Bonfim, Bahia. Inicialmente, a gente quis que o leitor ou a leitora do nosso trabalho pudesse se situar onde é esse município. E aí vocês podem ver pelo mapa, né? Tem a fonte aí, o mapa maior, que é o do Brasil, localiza-se o estado da Bahia, e aqui é o território de identidade norte do Itapicuru, que nós temos aqui 9 municípios, e o município que é o que serve de base para a coleta e ser referência para os outros 8 municípios é a cidade de Senhor do Bonfim, Bahia. Nós trouxemos também, para que vocês pudessem estar dimensionando esses dados demográficos, mostrando aqui, nos 9 municípios, inclusive a cidade de Senhor do Bonfim, como essa área, né, desses municípios, qual é a sua população, tanto na área rural como urbana, e esses dados nós temos dos 2 censos, né, de 2000 e 2010, porque nós agora estamos sem o censo, espero que eles decidam para não muito distante. Aqui a gente começa colocando para vocês um gráfico, né, que fala sobre o balanço hídrico, ou seja, a deficiência, a excedência, a retirada e reposição hídrica para o município de Senhor do Bonfim, no período de 1961 a 1990. E esse é dados do IMET. Né? Então, aqui nessa outra tabela, a gente colocou essas questões climáticas nesse mesmo período para fazer uma comparação com outros municípios. Né? Em Barra, Bom Jesus da Lapa, Irecê, Itaberaba, Jacobina e Senhor do Bonfim. Aqui, nós utilizamos também um gráfico que coletamos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no Instituto de Meteorologia também, IMET, quais são essas questões climáticas no município de Senhor do Bonfim. E a gente pode ver por esse mapa que o município de Senhor do Bonfim, ele sofreu com essa excessiva estiagem, ou seja, falta de chuva, em 2 anos, especificamente, 1993 e 1998. E aqui a gente traz um pouquinho do que seria além dessas questões de meteorológica, a gente entende que nos nossos trabalhos, já que é uma abordagem qualitativa e quantitativa, a gente precisa trazer para vocês o que é esse município. Então, nós sabemos que o estado da Bahia é dividido em 7 territórios de identidade. O nosso território de identidade, esse que nós estamos estudando, ele foi denominado Território de Identidade Norte do Itapecuru, né? E ele tem essa extensão de 14 mil quilômetros quadrados e população de 261,9 mil habitantes. Isso segundo dados do último IBGE. É composto por 9 municípios: Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo e Senhor do Bonfim. Os 2 maiores municípios desse território é Campo Formoso e Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim é justamente o que nós estamos estudando. O bioma predominante nesses municípios, nesses 9 municípios, é a Caatinga.
E os climas registrados são tropical semiárido e o subúmido a seco. E as temperaturas costumam oscilar entre 16 e 33 graus. E as precipitações pluviométricas tendem a acontecer entre a primavera e o verão, com quantidade de chuva variando anualmente entre 500 milímetros e 800. Então, ela é uma região, vocês podem perceber, comparando com o primeiro trabalho apresentado, nós temos um clima variado e diferente da região de Irecê. Os cenários que nós estamos apresentando, segundo Scalme, parece o nome dele, os cenários são usados para apresentar aos tomadores de decisão os resultados de uma gama tão ampla de escolhas plausíveis quanto possível, de modo a informar suas decisões. Ou seja, esses dados, eles podem ser usados pelos nossos governantes, tanto na esfera municipal, como estadual e federal, em políticas públicas para minorar alguns consequências dessas questões climáticas, como chuvas excessivas, secas excessivas. Então, quando eles se apoderam dessas informações, eles podem, inclusive, fazer planejamento para que as consequências não sejam tão drásticas. Bom, a nossa metodologia, nós, obviamente, como nós vamos estar usando dados muito numéricos, e nós estamos também, escolhemos contextualizar, nós iremos fazer essa metodologia qualitativa e quantitativa. O presente estudo foi realizado no município de Senhor do Bonfim, de coordenadas latitude 10, 27, 57 sul, longitude 40 graus e 10, 51 oeste, e a cidade de Senhor do Bonfim, ela é uma cidade que serve como base, esses dados, para a microrregião, de uma forma geral. Tô vendo aí que ela foram tá utilizados sozinho, né? Estou apresentando só. Porque nós escolhemos. Depois, Elaine, qualquer coisa, ela pode acrescentar. Gente, vocês estão me ouvindo, né? Eu só faço iniciar. Eu falo até o CX lá. Não, mas eu sei mais o começo, cara. Bom, eu posso continuar? Desliga o áudio, não, Marcos. É porque é o seguinte. Marcos, desliga o áudio. Eu achando que o Marcos estava falando comigo, mas tudo bem. Gente, faz parte, viu? É a questão das tecnologias, é isso mesmo. Nós utilizamos 2 séries de dados mensais, na questão da precipitação pluvial. O primeiro dado foi do período de 1980 a 2050 e dados futuros de 2010 a 2050. Esses dados nós obtivemos através do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e foram aplicados no programa Climap 3.0 e no DIMES. E os dados futuros foram obtidos no banco de dados do projeto. Então, nós utilizamos justamente as orientações e a metodologia descrita pelo professor Marcos. E aqui algumas características de como a gente pode estar analisando os gráficos pelo SPI para caracterizar se chuva extrema, severa, moderada, quando dados negativos, essa questão de seca moderada, seca severa e assim por diante. E aí, a gente aqui nesse slide, a gente explica como é que esses eventos, né, são analisados, né, como os valores negativos do SPI indicam condições de secas e valores positivos, ou condições de seca, e os valores positivos indicam condições de umidade, como a gente colocou no gráfico anterior. Resultados e discussões. A análise dos dados aferidos no Climap, IMET e projetos, elas são ações imprescindíveis para o planejamento de políticas públicas para o desenvolvimento de diferentes áreas, como agricultura e afins.
O estudo desses dados aferidos são relevantes para a antecipação de fenômenos naturais que interferem e causam desastre, como desabamento de casas, alagamento, perdas de produções agrícolas, em consequência de chuvas, temperaturas e as secas excessivas. A observação desses mesmos dados é importante para a elaboração de estudos para a preservação do ambiente com todos os seus seres constituídos. Então, esses dados que ao mesmo tempo eles são de fácil acesso, para que a gente possa estar aferindo esses dados, a gente precisa ter um conhecimento mínimo sobre como aferi-los. E nem sempre todas as pessoas têm, mas os organismos governamentais deveriam ter, e munidos desses dados, eles poderiam estar elaborando políticas públicas, ou como acontece, para que alguns fenômenos que acontecem, eles sejam minorados. E aqui a gente coloca gráficos, né, da SPI, e pelo que a gente mostrou para vocês anteriormente, nos slides, e se a gente for fazer uma comparação sobre a primeira apresentação, a gente percebe que a nossa região do Senhor do Bonfim, ela é uma região que sofre com seca, mas comparado com a região de Irecê, por exemplo, a nossa situação ela é um pouco mais menos ruim, vamos dizer assim. Então, a gente percebe que aqui esses dados eles podem nos mostrar que há secas, né, em alguns períodos específicos, e a gente percebe que no período 2004 houve um crescimento, inclusive, de dados reversos, ou seja, não foi seca, né? Foi um período onde o clima estava bem acessível. Mesmo porque na nossa região de Senhor do Bonfim é uma região apesar de ser de caatinga, a nossa região ela é uma região úmida também. E aqui a gente mostra para vocês esses dados, né, do município de Senhor do Bonfim, a precipitação histórica e futura no período de 1980 a 2050, né, que a gente percebe que há uma alternância, mas que a questão da seca é algo que também assola a região nesse período descrito nesse gráfico, mas que nossa região não é uma região extremamente seca. Aqui nesses dados a gente pode ver a precipitação histórica e futura do período de 1980 a 2050, e a gente vê que, segundo esses dados, por exemplo, em 35 vai por essa análise aqui, essa questão da seca, uma seca, essa precipitação desses dados aqui, e também nessa questão de 2010 a 2050. A gente vê aqui também nesse gráfico uma precipitação pluviométrica, e a gente percebe que há dados que nos específico. As temperaturas também, você pode perceber que há uma ondulação aqui, mas nada muito drástico. E dentro dessas análises que nós fizemos, a gente pode perceber que estudar essas mudanças climáticas é fundamental para os governantes elaborar políticas públicas para minorar os efeitos do clima na agricultura e atividades afins em um dado contexto geográfico. O estudo de mudanças climáticas é importante para o entendimento dos contextos de agravamento de perdas socioeconômicas da população de uma dada região. E aqui a gente coloca as referências que nós utilizamos, inclusive colocando um deles, o artigo disponibilizado pelo professor Marcos, e finalizo pegando como inspiração o próprio professor, que é um poeta, usando uma frase de Mário Quintana, quando ele diz que
E cabe muito, principalmente que hoje é dia 5 de junho, dia do meio ambiente, e nessas questões que nós suscitamos aqui, quando Mário Quintana diz, o que mata um jardim não é o abandono, o que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente. E é assim com a vida, você mata os sonhos que finge não vê. Então, que a gente possa lembrar que o ambiente, ele não é uma entidade, assim, abstrata. O ambiente somos todos nós. E se a gente não cuida dele, inclusive observando essas questões, essas mudanças climáticas, a gente pode sofrer muito mais.